Podcast Conversas sem Batina. Ora então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Olá, Ricardo, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora, e o local e o momento. No outro dia o Diogo, portanto, o Diogo que, para quem frequenta aqui a igreja, toda a gente conhece. Sabe quem é o Diogo? O Diogo dizia-me: epá, tu começas sempre o podcast assim. Pois claro, tenho que começar, porque eu nunca sei se a pessoa está a ouvir isto de manhã, de tarde, de noite. Por isso, nós devíamos, por acaso nós na língua portuguesa, nós complicamos muito isto. Porque nós devíamos ser como os ingleses. Os ingleses, portanto, na língua inglesa dizem sempre good morning, não é? E depois só dizem good night quando vão dormir, não é? Pronto. Mas pronto, mas isto, nós somos mais complicados, por isso, pronto. Mas por isso também é que a nossa língua é tão bela e bastante mais complexa do que a língua inglesa. Bom, mas não é sobre linguística que vamos aqui falar, definitivamente. Hoje vamos falar, portanto, e hoje que estamos aqui quase ali a chegar àquela noite mágica, à noite de Natal. Nós estamos então hoje a falar sobre... vamos falar sobre a Páscoa? Sobre a Páscoa. Pois, não, se calhar não. Sobre a Páscoa havemos de falar. Sim, sobre a Páscoa havemos de falar. Então vamos falar sobre o quê? De onde a Páscoa começou? De onde a Páscoa começou? Epá, não, mas se calhar... Não, se calhar falamos sobre o Natal. Se calhar. Não é? Porque daqui a uns dias vamos estar... É capaz de não ser pior, porque até tendo em conta que daqui a uns dias estamos a celebrar precisamente isso. Exatamente, portanto, se calhar vamos aqui falar um bocadinho sobre o Natal. E isto, pronto, é para vocês verem, não é? Nós gostamos muito de brincar, tanto aqui um bocadinho com as coisas e nada é proibido, efetivamente, de brincarmos, desde que seja apenas isso, mas realmente... Brincadeira saudável só fica bem e faz-nos bem. Exatamente. E hoje vamos então falar sobre o Natal. O que é isso do Natal? Padre Adelino, o Natal é o quê? O Natal é estarmos à volta da árvore de Natal à espera da meia-noite para trocarmos os presentes, correto? Portanto, que é isso que a malta faz na noite de Natal. É precisamente isso. Pronto, exato. Mais nada. E acabou. Claro que não, o Natal é mesmo isso. E acabou o Natal. Claro que o Natal não é isso, como é lógico, não é? Nós estávamos apenas aqui a brincar e julgo que quem nos ouve já, pronto, julgo que tem um mínimo de consciência que o Natal de todo não é isso. Isso pode fazer parte e acho que faz sentido que exista. Mas o Natal é celebrarmos o nascimento. É isso. Nós costumamos dizer o aniversário natalício, não é? Quando fazemos anos. Exatamente. Portanto, o Natal é celebrar o nascimento de Jesus. Padre Adelino, mas vamos aqui só para esclarecermos aqui um pouco, porque vamos lá. O calendário, não é, começou a ser contado a partir do nascimento de Jesus, não é? Portanto, o calendário, portanto, temos a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Então, mas se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, portanto, como é que é isto? O que é que... Quer dizer, isto é um bocadinho estranho, não é? Portanto, Jesus nasce a 25 de dezembro, mas o ano só começa a 1 de janeiro, portanto, começa ali uma semana depois. Estas perguntas são difíceis, eu sei. Não são difíceis. Os primeiros cristãos começaram a celebrar o nascimento de Jesus, ou seja, as festas cristãs começaram a surgir com coisas que as pessoas conheciam. Exatamente. Se nós repararmos, quando é que nós celebramos o solstício de inverno? Quando é que vem o sol no inverno? Pronto, é precisamente para alturas do Natal. Dia 21 de dezembro. 21, 22 de dezembro. Dia 21 ou 22, exatamente. E, portanto, os primeiros cristãos apropriaram-se de uma festa que originalmente era pagã, que era a festa do sol. Exatamente. Para celebrar o nascimento de Jesus, que no fundo é o sol que vem para nos iluminar.
A parte do calendário, se foi a partir do Papa Gregório Qualquer coisa, alguma exatamente. coisa, vamos dizer, desculpa, a história não é propriamente meu forte, e por isso dei o nome calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, pelo menos na nossa sociedade ocidental, e um pouco por todo o mundo, porque ficou mais ou menos institucionalizado. Até mesmo aqueles países que não seguem, portanto, propriamente a religião, portanto, o cristianismo, nem nada disso, acabam por, portanto, porque é o que está basicamente instituído. E quando se instituiu o calendário, teve que se instituir. Olha, tem que haver um ano zero, e que para nós cristãos foi a partir do nascimento de Cristo. Antes disso, de dizer-se antes de Cristo, e existe muita coisa antes de Cristo. Mas foi apenas quando fizeram o calendário, estipularam assim. Até porque quando foi a passagem do ano 1999 para o ano 2000, houve essa grande discussão, de facto. Se houve ano zero, se não houve ano zero, se Mas como é que era para os computadores, como é que não era, e pronto. Mas o ano zero, efetivamente, portanto, na constituição do calendário gregoriano, o ano zero não existiu. Porque, não é? Porque Exatamente. foi feito com a numeração romana, e a numeração romana não tinha zero. Exatamente. Por isso é que, quando houve essa mudança de 1999 para o ano 2000, muita gente disse que íamos mudar de século, mas não. Portanto, efetivamente só mudámos de século de 2000 para 2001, porque aí foi o fecho do século XX. Depois, em 2001, entramos então oficialmente de calendário no século XXI. Mas é isso mesmo. Mas então, isto aqui do Natal, há uma série de tradições que existem pelo Natal, nomeadamente nós temos, portanto, este período de Advento, não é? Em que vamos nos preparando para a chegada. Significa espera. Exatamente. Essa espera que nós fazemos, que nos preparamos para a chegada. Para a chegada do Messias, que, entretanto, vai nascer precisamente no dia 25 de dezembro. E nós aqui na Igreja, na nossa Igreja Católica, temos uma celebração, que é a missa da noite de Natal, mas que essa missa popularmente é chamada de Missa do Galo. Não é? Pronto, sempre foi assim instituída. A minha mãe contava, quando eu era miúdo, que eu perguntava, então, mas porquê é que se chama a Missa do Galo? Porque à meia-noite, portanto, o Sr. Padre, quando está a fazer a celebração, portanto, aparece um galo em cima da cabeça dele a cantar. Isto era o que se contava às crianças na altura. Portanto, e depois temos a missa de Natal. Este ano, então, vai ser aqui uma maratona de missas que os padres vão ter que celebrar, não é? Porque está daqueles anos que nós dizemos que, pronto, que não há... É um ano que acontece para aí de 6 em 6 anos, mais ou menos. Segunda-feira, e portanto, faz parte daquilo que é o nosso serviço, mas sim, mas é uma coisa assim um bocadinho, uma maratona, como tu dizes. Não, porque temos o último domingo de Advento, portanto, vai ser no dia 24, portanto, de manhã, não é? Depois, no dia 24 à noite, temos a missa da noite de Natal, e depois no dia 25 temos a missa de Natal, e isso é... E depois replicas isso para o dia 31 e 1. Exatamente. Mas aqui lá está, temos esta forma também de viver esta época especial também, esta época de esperança, portanto, naquilo que é a chegada do Messias. Então, e porquê é que aparece esta tradição da troca de presentes? A tradição da troca de presentes, nós, quando alguém faz anos, quando alguém celebra o seu aniversário, nós damos uma prenda a essa pessoa. Uhum. A troca de presentes, a ideia era, de facto, nós queremos oferecer alguma coisa a Jesus, porque é ele que faz o seu aniversário, mas como Jesus veio para todos, começou-se a oferecer, de facto, começou-se a dar essas prendas com esse significado. Estamos a dar
A ideia original era de facto dar alguma coisa a alguém que tinha necessidade de algo. Como que a prenda que eu estou a dar a Jesus é estar a dar algo, sei lá, alimentos a alguém que não tem capacidade para os comprar. Pronto. Exato. E a ideia original da troca de prendas tinha a ver com isso. De eu também dar alguma coisa a alguém que precisa e que de outra forma não consegue ter. E ver nessa pessoa, de facto, a imagem de Jesus, que veio para nós e como estando a dar um presente a Ele. Isto aqui também é um bocado baseado na própria vinda dos Reis Magos, não é? Sim, isso surgiu com isso, exatamente. Eles vieram trazer as ofrendas àquele menino que tinha acabado de nascer, portanto, vieram trazer as ofrendas a Jesus e as prendas têm precisamente a ver com isso. Dar as prendas a Jesus, que nós víamos nos pobres, aqueles mais necessitados. Isso é a origem. Exatamente. Depois, entretanto, houve aqui muita coisa a ser alterada. Existem religiões, por exemplo, que não fazem qualquer troca de presentes, e depois existem locais, por exemplo, aqui os nossos vizinhos espanhóis fazem a troca de presentes no dia de Reis. Portanto, Sim, exatamente. que é precisamente no dia 7 de... No dia 6. No dia 6 de janeiro, peço desculpa. Eles celebram mesmo no dia. Exatamente. Do Natal, 25 bem, eles também celebram, mas eles fazem a troca de prendas nesse dia, sim. Portanto, o dia importante das festividades do Natal é precisamente o dia 6, portanto, que é quando se celebra então a Epifania do Senhor. E depois aí, portanto, é nessa altura que terminam as celebrações natalícias. Pois o tempo do Natal Exatamente. Começa com a celebração da noite de Natal e termina com a Epifania. Assim, E depois, no fim de semana a seguir, entramos novamente no tempo comum. Começámos o tempo comum, não com o primeiro domingo do tempo comum, mas com o batismo do Senhor. Mas pronto, Exatamente. inicia o tempo comum. Sim. Exatamente. Isto em termos de calendários litúrgicos. Exato, é isso que estamos a falar. Então, mas vamos então aqui recuar um bocadinho. Jesus nasce na Terra Santa, não é? Portanto, por aquela zona da Terra Santa, onde está a Aquilo igreja. que nós hoje chamamos de Terra Santa. Exatamente. Exatamente, nós agora chamamos Terra Santa, portanto, onde está a Igreja da Natividade, que é onde se diz que, portanto, será o sítio Foi onde, construída sobre a gruta onde terá nascido Jesus. onde Jesus terá nascido. E hoje em dia vemos toda aquela zona ser devastada por conflitos, por guerras, por coisas sem sentido. E que muitas vezes as pessoas se questionam como é que uma terra onde nasceu o Messias, portanto, e também mais ou menos por aquela zona onde terá também sido crucificado, e hoje em dia vemos, e infelizmente está outra vez portanto, com um conflito bastante grande, e realmente o nosso desejo é que efetivamente aquela seja efetivamente uma terra santa, santa para todas as religiões. Não seja só de nome. Exatamente. Porque na realidade aquela é uma terra santa para todas as religiões. Sobretudo a cidade de Jerusalém. Exatamente. Jerusalém. Que não é bem a cidade de Jerusalém, que tendo depois, portanto, a cidade cresceu em si, mas estamos a falar daquilo que é a cidade de Jerusalém, antiga, Jerusalém, digamos que está dentro hoje em dia daquelas que são as muralhas, é no fundo o centro das três maiores religiões, e portanto faz todo o sentido que se chame Terra Santa. Hoje em dia é complicado chamar disso por todos os conflitos que há lá e quem já lá foi, já foi lá algumas vezes e de facto pronto, dói haver guerra em qualquer parte do mundo, não é? Sim.
ali é muito complicado, porque, como falavas há pouco, a Igreja da Natividade está em Belém, porque foi onde Jesus nasceu. Tens isso, Belém, territorialmente hoje em dia, politicamente, digamos assim, é Palestina. Depois tens Jerusalém, que já é território de Israel, mas que ficam quase literalmente a meio de quilómetros uma da outra. Pois. Ou seja, por questões políticas, económicas, históricas, sei lá, das mais variadas razões, não vamos estar aqui a analisar isso, mas para nós é muito complicado ver aquilo que é, no fundo, aquilo que nós lemos nas Escrituras, lemos nos Evangelhos, e que quem conhece os textos e depois visualiza alguns dos locais, hoje em dia vemos que é difícil celebrar aquilo que Jesus veio trazer, que é a paz. Sim, pronto, e falámos agora sobre isto precisamente para também apelarmos aqui um bocadinho à consciência das pessoas que realmente nós, portanto, infelizmente aqui no nosso país, vivemos um clima de paz, um clima de tranquilidade, um clima onde facilmente podemos celebrar o Natal sem sermos julgados por isso, mas há países, há territórios, há muitas partes do mundo em que temos irmãos nossos que não podem celebrar. Que é proibido mesmo celebrar o Natal. E isso deve também nos fazer pensar. Deve-nos fazer pensar precisamente porque o Natal é... O Natal é paz, o Natal é amor, mas não é só no Natal que devemos ter esses sentimentos, porque também... No Natal nós lembramos mais disso. Exatamente. Mas isso deve existir sempre. Não é? Deve existir o ano inteiro, porque... Aquilo que celebramos no Natal, que é de facto esse Deus que veio até nós para nos dar o seu amor, para nos salvar, para nos trazer a paz, Ele veio naquela altura, mas quer nos dar isso sempre. E portanto, nós se calhar depois, lá está, nesta altura não lembramos mais disso, a outra altura se calhar nos esquecemos. Mas... Pois. Isso é muito notório. Helena, agora uma pergunta, portanto, aqui um bocadinho mais descontraída, pois também para desanuviarmos aqui um pouco deste momento um bocadinho mais tenso. E se o Natal fosse hoje? O Natal. Não estamos a falar do dia de Natal, estamos a falar o Natal. E se fosse hoje, como é que era? Com redes sociais, com... Quer dizer, já não era preciso uma estrela para estar a guiar os Reis Magos. Eles ligavam o GPS. Iam lá ter. No fundo, aquilo que seria a essência do Natal, eu acho que ia ser exatamente igual. Se calhar a forma de manifestar isso é que ia ser muito diferente. Nas épocas são muito diferentes. E abrir telejornais. Aliás, houve uma... Portanto, eu achei isso brilhante e, aliás, foi elogiado por várias cúpulas da própria Igreja Católica, portanto, sobre isso. Uma música que foi feita pelo Vasco Palmeirim na Rádio Comercial, portanto, a celebrar o Natal. Eles fazem isso todos os anos, tanto a Rádio Comercial como a RFM, as duas grandes rádios nacionais fazem sempre isso, e outras também vão fazendo, se calhar não com tanto impacto. Mas por acaso isso foi bastante engraçado. Aparece o José Alberto Carvalho portanto, a abrir o telejornal: boa noite, nasceu o Messias, a dar a notícia em direto. Seria algo desse género, sei lá. Digo eu, para aquilo que queremos que é a sociedade hoje em dia, seria algo assim. Lá está, a essência acho que seria a mesma, a forma de certeza que ia ser muito diferente. Com certeza que os magos não vinham nos seus camelos, vinham nos seus grandes carrões, com certeza. Por aí, exatamente. O rei Herodes seria outro rei qualquer, que se calhar também ficava com alguma inveja e ia atrás de... Tudo isso nós conhecemos, se calhar a forma seria... Por acaso, agora que falas disso, aqui há uns anos eu vi só publicidade, lá está, que eles chamavam o presépio hipster.
O que é isso? Portanto, tu tens as imagens normais do presépio, portanto, a Sagrada Família, os Reis Magos, os pastores, mas pronto, tinhas Nossa Senhora a tirar uma selfie, o São José já não lembro o que é que estava a fazer, mas os Reis Magos vinham de Segway, hoje em dia se calhar vinham de trotinete, por aí. E pronto, era no fundo uma espécie de. Tenho pena de não ter na altura conseguido. Acho que era uma boa aquisição à coleção, pode ser que no futuro. Mas no fundo, também para nos lembrar que Deus também está perfeitamente encarnado na história, que não é um desencarnado. Ou seja, com certeza que hoje em dia, aquilo que nós lemos nos Evangelhos, nasceu um estábulo, porque José e Maria tiveram que ir para a terra de José para se recensearem, porque ele era da descendência de David e tinha que se recensear em Belém, e foi dos primeiros recenseamentos de cá a história, na história da humanidade, que foi feito precisamente pelo Império Romano. Se calhar hoje em dia seria diferente, porque hoje em dia a pessoa nasce e já está registada, não é? Exatamente. Deve ser recensear. Pronto, só isso já mudaria muita coisa, mas aquilo que é, volto a dizer, aquilo que é a essência, acho que continuava lá exatamente igual. Agora, de facto, lá está, como Deus é perfeitamente encarnado na história da humanidade. E se calhar a forma de se manifestar, se calhar não, de certeza, a forma de se manifestar ia ser muito diferente. Mas a essência ia ser a mesma. Exatamente. Isto aqui também, portanto, dizer, o Natal, nós no Natal celebramos o nascimento de Jesus, não é? Isso é que é o Natal. Exatamente. Isso é que é o Natal. Entretanto, aparece uma figura, não é, também associada ao Natal, que foi inventada pela Coca-Cola, passa a publicidade, mas que essa figura do Pai Natal. Mas que por acaso, portanto, e isto importa também não esquecer essa questão, porque a figura do Pai Natal é baseada num santo, que é o São Nicolau. Portanto, que era um santo, penso que do Império Otomano, portanto, onde hoje é a Turquia, penso que seja isso, portanto, seja daí que ele tenha surgido. E, portanto, que era precisamente um velhote, não é? Que, portanto, gostava de dar prendas a crianças e tudo isso. E a Coca-Cola pegou nesse exemplo e criou então a figura do Pai Natal. Claro que nunca nos podemos esquecer que estamos a celebrar o nascimento de Jesus, mas também esta figura, portanto, castiça também do próprio Pai Natal, não sendo, lá está, portanto, voltamos a dizer, portanto, ele que é o centro da celebração, mas é uma figura do imaginário, principalmente das crianças, portanto, que acaba por ser bastante engraçada, e até mesmo pela própria história, ter ido buscar à história do São Nicolau, portanto, acaba também por ser aqui uma homenagem que é feita, claro que, portanto, com a capacidade publicitária, não é, que a Coca-Cola consegue ter a nível mundial, mas que realmente, portanto, esse imaginário é bastante interessante. Acha que o facto das crianças poderem olhar para a figura do Pai Natal, isso desvia portanto, daquilo que é a celebração do nascimento de Jesus? Ou as duas podem basicamente coexistir, ou devemos de não olhar para a figura do Pai Natal e só olhar para a figura do nascimento de Jesus? Nós nunca podemos ser extremistas. O que é que eu quero dizer com isto? De facto, como diz a figura que nós chamamos de Pai Natal, surgiu a partir dessa marca de refrigerantes, Coca-Cola, que se apoderou, não sei se é bem o termo, mas da figura do São Nicolau, que de facto foi alguém que se preocupava com os pobres e que ao encontro deles, lá está, aquele sentido de dar as prendas, que falávamos há pouco, e alguém que combateu também heresias, portanto, que defendeu a fé da Igreja. Portanto, o São Nicolau não foi um santo só que apareceu, pronto, que alguém se lembrou, este tipo por acaso ficava bem como santo, e acho que o sentido original, quando apareceu de facto
a imagem que nós conhecemos do Pai Natal, chamemos assim, que é aquele velhote, com uma barriga assim bastante larga, digamos, com umas barbas brancas e tal, portanto uma figura que nos mostra ternura, sabedoria, no fundo isso tudo. Acho que quem criou essa figura, no fundo é quase um gênio do marketing. É quase não, é um gênio do marketing. Se nós percebermos de facto, em primeiro lugar, pronto, que a figura do Pai Natal é uma coisa publicitária, ou surgiu como isso, as duas realidades podem coexistir se soubermos perceber que o importante de facto é o nascimento de Jesus e que essa ideia que o São Nicolau trazia era para dar algumas coisas às crianças necessitadas. Não era propriamente de chegar ali e dar prendas a todos e só os que se portam bem é que recebem, não foram tradições que foram aparecendo. Eu não sou radical ao ponto de dizer que temos que erradicar tudo o que é o Pai Natal, mas agora temos que saber colocar as coisas no seu lugar. O importante de facto é aquilo que celebramos, é o nascimento de Jesus, e se olharmos para o Pai Natal é para perceber que, olha, se calhar também nós só temos que olhar para o lado e perceber que há alguns que precisam da nossa ajuda e que temos que ir ao encontro deles. E se isso, de facto, se essa imagem do Pai Natal, do São Nicolau, de facto ajudar a chegarmos aí, ótimo. Eu não digo que todos os fins justificam os meios, mas há coisas que de facto podem ajudar a também percebermos o que é a essência do Natal. E se não perdermos isso, não vejo... Não tem qualquer por problema. Por si, a figura do Pai Natal não vejo aí mal. Por si. O problema é quando se torna a figura principal e se esquece o resto. Exatamente. Essa é a parte que devemos sempre ter aqui presente, porque efetivamente o importante no Natal é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Messias, e lá está, a figura do Pai Natal é que é uma figura comercial, por assim dizer, mas deixem só aqui partilhar, porque pronto, também devido à minha fisionomia, portanto, vou sendo desafiado nestas alturas para ir fazer de Pai Natal, para estar nos mercados e tudo isso. E uma coisa que se nota é precisamente as crianças, portanto, quando vêm dar aqueles grandes abraços que elas dão, portanto, e que isso é transmitir energia, não é? E as crianças têm muito esta naturalidade, não é? De gostar do velhinho das barbas, mas também penso que cada vez mais elas também vão percebendo que, pronto, é uma figura, portanto, que está ali. Se ajuda a que sejam mais alegres. Exatamente. Desde que lá está, que não percam aquilo que é a essência. Exatamente. E aliás, até partilho que nós estávamos em plena pandemia, penso que foi mesmo no primeiro ano da pandemia, acho que foi 2020, acho que foi mesmo assim. Portanto, pediram para ir fazer Pai Natal, portanto, ali na Quinta Municipal da Piedade, e houve um menino, portanto, nós estamos a falar por alturas da pandemia, não é? Que não havia contactos, não havia abraços, não havia nada, não é? Foi uma época muito, muito difícil para todos nós. Imaginem para crianças, como era o caso daquela criança que me veio abraçar, e uma das coisas que me pediram foi: Ricardo, não podes abraçar os miúdos, não podes... Uma criança com trissomia 21 que se veio agarrar a mim de uma maneira que aquilo... lá está, quase que sufocou tanta força com que ela se abraçou a mim. Precisamente porque as crianças com trissomia 21 têm esta necessidade do contacto físico, do tato, que devem ter, que têm com as pessoas. Essas coisas faz sentido, isso ajuda, se vai ajudar
E foi impossível dizer àquela criança que ela não podia abraçar. Foi impossível. Aquela criança, aliás, quando eu dei conta, ela estava-me a abraçar. Portanto, e para quem me conhece, sabe que eu sou assim, um gajo um pouco grande, não é? Portanto, e até assim, um bocado para o gordo, não é? E portanto, ele conseguiu-me abraçar na totalidade. Portanto, de tal maneira que aquilo tocou-me. Exatamente. Aquilo tocou-me mesmo e ainda hoje me recordo disso também. Quando me pedem para fazer isso, mas lá está, nunca nos esquecendo que, efetivamente, a grande figura, portanto, a grande gênese do Natal, aliás, aquilo por que se celebra o Natal é precisamente o nascimento de Jesus, nunca nos esqueçamos disso. Que ele deve ser o nosso... Tudo o resto deve levar para aí, tudo o resto faz sentido, mas deve levar para isso. Exatamente. Até porque, lá está, esta própria questão da figura do Pai Natal, da figura do São Nicolau e tudo isso é precisamente, portanto, também vem no seguimento daquilo que foi a mensagem que Jesus trouxe para a nossa sociedade. Exatamente. No fundo é isso. Bom, meus amigos, já vamos portanto, já ultrapassámos o tempo, ok? Portanto, isto não tem assim um tempo muito rígido, mas também não queremos aqui estar a amassar ninguém. Da minha parte, portanto, mais uma vez agradeço a vossa atenção, os vossos comentários. Agradeço também ao Padre Adelino o ter confiado também em mim para fazermos estas conversas sem batina, que é sempre interessante. Deixar-vos também aqui uma mensagem, portanto, os votos de um santo e feliz Natal, sobretudo com muita saúde, e que a luz de Natal não se apague nas vossas casas, portanto, esta luz da paz do Senhor não se apague nas vossas casas e que consigam passar precisamente esta mensagem do nascimento de Jesus. Passo agora a palavra também ao Padre Adelino, acredito que ele queira também deixar uma mensagem. Obrigado, Ricardo. Sim, é uma mensagem do Santo Feliz Natal, que de facto todos nós temos esta capacidade de celebrarmos verdadeiramente o Natal, de abrirmos o nosso coração a essa presença desse Deus que é amor, desse Deus que nos quer dar a paz a todos. E se nós conseguimos fazer isso, cada um nas nossas vidas, vamos conseguir transmitir isso aos outros. Portanto, celebremos de facto o Natal, aquilo que Ele é, celebremos o nascimento desse Deus que é amor e que quis fazer um de nós. Mais uma vez, Santo e Feliz Natal para todos. E com isto tudo, até para o ano, em 2024, cá estaremos novamente, portanto não haverá depois edição de podcast antes da passagem de ano. Portanto, já agora também uma boa passagem de ano, divirtam-se, cuidado com os excessos, está bem, tenham muita atenção, sobretudo divirtam-se e que o ano de 2024 seja efetivamente melhor do que o de 2023. E deixo uma mensagem que normalmente costumo deixar sempre por esta passagem de ano, que o melhor de 2023 seja o pior de 2024. Portanto, isso será efetivamente muito bom sinal. um ano melhor. Obrigado a todos e até para o ano. Obrigado a todos, até para o ano.